Você vê um caminho do ponto de vista do Estado, do que fazer para que esse equilíbrio que você bem citou, a gente consiga encurtar o caminho até lá? Eu acho que existem algumas medidas que podem ser feitas. Acho que, por exemplo, uma coisa que a gente podia produzir dados sobre essa população, né? A gente não sabe qual o tamanho da população trans brasileira, né? Nunca aparece uma pergunta que caiba no IBGE, sabe? Quantas pessoas trans existem no país? Qual a expectativa? Então a gente cria nossos próprios nossos dados acabam sendo imperfeitos, né? A gente fala muito nesse dado, né, de uma expectativa de vida baixíssima. Mas isso tem a ver com impressões de notícias que vão sendo acumuladas pela militância. Mas eu preciso de Estado propondo dados, né? Um Estado produzindo informação para que a gente pense o que é urgência numa perspectiva macro de país. Eu fico pensando também, né, e coisas interessantes, assim, né, o ambulatório trans aqui, então, instituições médicas que fazem um acompanhamento hormonal e de cirurgias para pessoas trans. Isso aqui foi feito na gestão PSDB, sabe? Então, em São Paulo tem bastante disso, assim, né? E em outros estados, em outras cidades, municípios, isso já escasseia um pouco. Então, ter uma estrutura que permita que a gente possa fazer os nossos processos de transformação corporal sem precisar recorrer a desespero, sem precisar de automedicação, sem precisar passar na mão de açougueiro. Isso também encurta a nossa expectativa de vida, né? A gente, não sei se já viram falar do silicone industrial, que as travestis antigamente, ainda hoje fazem muito, né? Elas colocam no corpo para ficar com aquele corpo escultural. Parece uma atriz pornô, um Beyoncé, uma coisa fabulosa, da noite pro dia. Que é tudo amador, assim. Não, só que é tudo tóxico pro corpo. Você pode morrer na hora. Se não morrer na hora, você vai sofrer diariamente depois disso, até morrer. Então, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a gente tá acostumado a viver pouco. Então, se a gente vai viver pouco, vamos pelo menos ser bonita pra caramba. Então, você aceita fazer isso. A partir do momento que você pode sonhar com outras coisas, sonhar com envelhecer, você já não precisa mais se submeter a isso. É um tipo de coisa tão invasiva e aterrorizante, né? Então, acho que ter outros sonhos, né? Eu falo isso com uma amiga travesti, uma amiga mais velha, ela falou, na minha época, as travestis eram escravas da beleza. A beleza era o que valia a nossa vida. Agora, você pode ser feia. Ela olhou pra mim assim, falou, agora você não precisa se arrumar, se emperequetar, não precisa... Não, agora você pode sonhar em ser escritora. Agora você não precisa ser... Somente a beleza vai validar a sua existência. Só que isso tem a ver com a gente poder estar presente em vários lugares, não ficar exclusivamente vivendo da prostituição precarizada das ruas. Acho que isso tem a ver com o Estado. Sim, sem dúvida. Exatamente. E assim, nesse aspecto, uma dúvida, curiosidade que eu tenho é que é o seguinte, a ala mais progressista da política nacional, assim, costuma levantar algumas bandeiras importantes em defesa às pautas LGBTQIA+, como um todo. Sim. Coisa que é algo que é completamente demonizado pela ala direita conservadora do país, que não só não levanta as bandeiras, mas levanta bandeiras contra e tenta demonizar, etc. Mas também há uma ala da esquerda brasileira que acha esse assunto contraproducente. Fala, puta, a gente tem um país super desigual, um país que tem gente passando fome e não sei o quê. Acho que é uma Então, se a gente ficar caindo nessa coisa da parte mais da moralidade, a gente vai perder votos para a direita. Como que você observa essa briga política desse ponto de vista e com essa história e tendo essa pauta como uma pauta de vida? Sim. Às vezes eu acho que existe um exagero, né? Acho que... Então, gostaria que a gente conseguisse definir melhor, assim, né? Como a gente avança no coletivo, né? E prestando atenção para peculiaridades de cada grupo que compõe esse coletivo.
Mas vira e mexe eu sinto que existe uma tentativa, uma disputa, se puxar para o meu lado, né? Qual que é a pauta mais importante, né? A pauta que dá mais visibilidade. Então eu sinto que a gente está num momento delicado também, porque a gente... com a coisa da desinformação, com a coisa das redes sociais, a gente está vendo também um nível do debate, um nível da impossibilidade de debate. Né? Então eu fico pensando, por exemplo, 2018, né, com as mamadeiras de piroca, né, pessoas acreditando naquelas coisas, né? E eu vejo familiares, assim... Kit gay, né? A Manuela Dávila com a camisa de Satanás, sei lá. Banheiro. Deus é gay. Deus é travesti, Deus é travesti. Jesus é travesti, isso aí. É inacreditável, sabe? As pessoas fazem montagens descaradas e aí parece que e tudo vai sendo normalizado. A gente já não tem mais certeza de se tá vendo uma IA ou uma criação... né? Ou se aquilo é para valer. E aí eu fico... também tem momentos, assim, né? Que eu lembro... não sei se vocês acompanharam, né? Uma travesti que rebolou no final de uma palestra lá na Faculdade de São Luís do Maranhão. E aí aquilo virou... Foi tratado... fizeram um escarcéu em torno daquilo. Estamos dando munição para a extrema-direita... Tipo, a menina rebolou ao final de uma palestra. Ela terminou a fala dela, foi lá, deu uma rebolada, mostrou a bunda bonita, e alguém estava gravando, jogou aquilo na internet, e aquilo deu um bafafá, porque aquilo não é coisa que se faz numa instituição de ensino. Ela foi até penalizada por isso. Foi atacada, perseguida de forma bizarra. Né? Uma querida amiga. Só que, olha que engraçado, né? Essa gata faz isso e ela tá dando munição para a direita. A outra faz o número 2 no STF e não deu munição para a esquerda. Não acabou o país. Isso tá gravado. Não faltou cagando aqui, ó. Não sei o que, ainda faz vídeo. Isso não é suficiente para dar munição para nós. Isso quer dizer assim, não existe isso de dar munição, sabe? A gente tá com medo. A gente tem medo de falar sobre... A própria esquerda é um pouco moralista também. A esquerda tem medo de falar de sexualidade, tem medo de falar de gênero. A gente acha que se a gente falar sobre essas coisas, a gente... a extrema-direita vai usar isso. Nós estamos desconfortáveis. Você vê no Lula um aliado? Vejo, não. Em alguma medida é um aliado. Em alguma medida também tem divergência. Há muitas críticas com relação a que ele não toca nesses assuntos, né? Não, e às vezes não tocar no assunto pode ser uma boa, se do ponto de vista estratégico. Né, se por fora a gente estiver fazendo coisas, né, que colaborem. Mais do que falar, eu quero ver coisas sendo feitas. Né? E tem coisas também que são jogadas na conta do movimento LGBT que não são exatamente... O próprio movimento não é uma unanimidade, assim, né? A linguagem neutra, por exemplo, né? Vira e mexe... Inclusive agora o Estado ordenou que é proibido tirar, etc e tal. Eu vi alguns debates com relação a isso. E a proibição não é parece também que foi uma proibição da linguagem neutra, mas não é exatamente isso, né? Foi uma medida para garantir que a linguagem utilizada em documentos oficiais fosse uma linguagem acessível para um público amplo, considerando que o Brasil é composto muito em boa medida por analfabetos funcionais. Sem dúvida. Então a gente precisa se preocupar em escrever de uma maneira que quem tem pouca intimidade com a escrita consiga tirar o máximo de proveito daquela informação. E aí, você vai ter que usar um português o mais simplificado possível, o português mais acessível possível, de leitura mais simplificada possível. É documento oficial, faz total sentido. Mas transformaram isso numa proibição da linguagem neutra. Não é isso, sabe? Vamos produzir documentos mais acessíveis possível.